Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nas reflexões anteriores, abordamos sobre a natureza humana e divina de Jesus de Nazaré e o tema mestre por excelência. Pois bem, hoje, na terceira reflexão sobre essa série, vamos abordar sobre Jesus de Nazaré como o Rei soberano das nações. Como temos visto, estudar sobre a vida de Jesus de Nazaré é importante, porque ela teve tanto impacto que dividiu a história em antes e depois dele. O mundo nunca mais foi igual. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marca um ponto importante: o reconhecimento público de Jesus como rei. Ela foi descrita anteriormente pelo profeta Zacarias no seu livro, no capítulo 9, verso 9, 6 séculos antes do seu nascimento. E o profeta Jeremias, 7 séculos antes, também falou acerca dessa restauração da linhagem de Davi. Uma promessa que encontra o seu cumprimento final em Jesus. Você pode observar isso, Jeremias 33, verso 15 ao 17, e Lucas 20, do 41 ao 44. Vamos ler o Evangelho de Mateus no capítulo 21, versículo 5 ao 10. Vamos lá? Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? O propósito desse evento foi tornar pública a sua afirmação de que era o Messias, o rei de Israel, em cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Quando o mestre entrou na cidade montado em jumento, toda a cidade se comoveu. Talvez alguns tenham sido movidos pelo gozo, pois esperavam a chegada do Messias. Outros foram movidos por inveja. E alguns, talvez, quem sabe, por simples curiosidade. O motivo não importa. Os escritores sacros mostram que estava se cumprindo a profecia do profeta Zacarias. A entrada triunfal é a primeira de uma série de visitas a Jerusalém durante a última semana. Este evento marcou o início da Semana da Paixão. A sua importância é clara, porque pode ser vista no fato de ter sido registrado nos demais evangelhos. Marcos, no capítulo 11, verso 1 ao 10, Lucas 19, do 29 ao 38, e no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12 ao 19. Os 4 evangelhos registram os eventos da Semana da Paixão com muito mais detalhe do que qualquer outro período da vida de Cristo. Vamos então ver, a partir de agora, alguns aspectos sobre a sua realeza. Durante seu ministério terreno, Jesus foi chamado muitas vezes de filho de Davi. Você encontra isso em Mateus capítulo 9, versículo 27, 15, versículo 22, capítulo 20, verso 30 e capítulo 21, verso 15. Uma das declarações mais conhecidas nesse sentido foi a do cego Bartimeu, ao clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Marcos capítulo 10, versículo 47 ao 48. O anjo Gabriel, ao fazer anúncio do nascimento de Jesus de Nazaré, a Maria declarou que este receberia o trono de Davi, seu pai, e que o seu reino jamais teria fim. Você pode observar isso lá em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33.
A expressão filho de Davi é um título atribuído a Jesus muitas vezes no Novo Testamento. Ao dizer que Jesus é o filho de Davi, faz-se a referência à sua descendência, ou seja, de Davi, segundo a carne, conforme você pode observar em Romanos 1, verso 3. Quanto a esse aspecto, cabe destacar também que as duas genealogias de Jesus, registradas no Novo Testamento, deixam claro que ele era um descendente da casa de Davi. Mateus capítulo 1, verso 1 ao 17, e a outra genealogia está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao 38. Tanto por meio de José, seu pai legal, adotivo, quanto por Maria, a descendência de Jesus recuava até Davi. Outro evento que corrobora com esta verdade foi a chegada dos magos ou dos reis magos para visitar Jesus. Eles vieram do Oriente para o adorarem, pois tomaram conhecimento que o rei dos judeus havia nascido em Belém de Judá. Está lá em Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12. A Bíblia nos conta que os magos receberam um sinal divino sob uma forma de uma estrela que lhes indicou o caminho até onde Jesus estava. Quando estiveram com o rei Herodes, eles declararam: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Todas essas citações mostram e deixam claro a linhagem real de Jesus. Na entrada triunfal de Jesus de Nazaré em Jerusalém, a multidão gritava: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Sendo descendente direto de Davi, Jesus cumpria todos os requisitos para ser o Messias. É importante destacar isso. A sua identificação como filho de Davi era importante para provar que ele era herdeiro dessas promessas, ou seja, o rei e salvador que todos aguardavam. Jesus de Nazaré cavalgou da vila de Betfagé em um jumentinho até entrar em Jerusalém. O caráter sagrado e peculiar do momento ficava sublinhado pelo fato de que ninguém tivesse cavalgado antes sobre aquele animal. A multidão recebeu Jesus de Nazaré como fosse um rei. Eles estenderam seus mantos em seu caminho, tal como fizeram os amigos de Jeú quando foi proclamado rei. Está lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 13. E cortaram e agitaram os ramos de palmeiras, como fizeram quando Simão Macabeu entrou em Jerusalém depois de uma das suas vitórias mais notáveis. Está lá em 1 Macabeus 13, verso 51. Naquele momento, Jesus estava afirmando que a profecia de Zacarias se tornou plena, isto é, que foi totalmente cumprida e aperfeiçoada nele. Jesus de Nazaré, audazmente, com sua atitude de entrar em Jerusalém em um jumentinho, declara ser rei e a multidão entende e com júbilo o aclama: Hosana ao filho de Davi. O clamor da multidão, empregado nas frases, ele está lá registrado no Salmo 118, versículo 25 e 26, que demonstravam e proclamavam claramente suas esperanças em Jesus como Messias, ou seja, o filho de Davi. A entrada triunfal também é um dos poucos lugares nos evangelhos onde a glória de Jesus de Nazaré é reconhecida na terra. É importante destacar isso. Esta ação mostra a sua realeza, como também mostra a sua humildade, conforme a visão do profeta Zacarias. E é também uma afirmação messiânica deliberada. Jesus estava oferecendo ao povo e de todo o mundo como ungido de Deus. É importante lembrar que o reino já havia sido manifestado antes, com a vinda de Jesus de Nazaré, pois ele nasceu para reinar eternamente. Se lembra? Basta lembrar a mensagem do anjo Gabriel, que está lá em Lucas, capítulo 1.
E ela foi evidenciada em seus milagres e expulsões de demônios. Lucas capítulo 11, verso 20 e capítulo 10, 8 e 9. O início do reino pode até ser pequeno. Você vê lá em Mateus capítulo 13, verso 31 a 33. Contudo, terá um final glorioso na parúzia de Jesus. Um dos títulos de Jesus na Bíblia é Rei dos Reis. Você pode ver lá em Apocalipse 19, versículo 16. Isso significa que ele reina acima de toda autoridade. Que todos que reinam sobre esse mundo estão sob o seu poder. Até os reis mais poderosos estão debaixo de sua autoridade. Ou seja, ele é o mais alto governante do mundo. Porém, cabe destacar um detalhe. O seu reino não é deste mundo. Fato que foi declarado pelo próprio Jesus durante a sua audiência com Pilatos, João 18:36. E por isso não segue o seu procedimento. Lucas lembra o fato de que Jesus tinha sido, perante Pilatos, acusado pelos judeus de dizer que era um rei. Você vê lá em Lucas, capítulo 23, verso 2. Fato que o evangelista João não menciona. Pilatos, então, ao entrar na audiência, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Diante da resposta, Pilatos supôs: Logo, tu és rei. Jesus, então, confirma o seu reinado dizendo: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Diferentemente dos demais reinos, o seu reino se destaca a soberania de Deus. Desta forma, a crença na vinda do reino constitui uma das doutrinas básicas do ensinamento de Jesus, que ele ensinou não poucas vezes durante seu ministério. Porém, o seu reinado ou o seu reino é espiritual e já está dentro de nós. Lucas 17, 20 ao 21. Jesus, de fato, é rei. Ele possui um reino. Nele estão os seus servos, que devido à sua natureza e propósito, ou seja, eles não são deste mundo. Se lembra? João 17. Por isso, seus seguidores não podem lutar para assegurar a sua libertação dos judeus. João 18, 11. A natureza da sua soberania corresponde à natureza da sua missão. Ele é o rei da verdade e ele manifesta o seu poder real não pela força, mas pelo testemunho que ele dá em relação à verdade. João capítulo 3, versículo 32 e no capítulo 5, versículo 33. O reino de Jesus não é do tipo que pode ser defendido pelo escudo ou propagado pela espada. Desde que o reino já foi manifestado, então toda a humanidade é convidada a participar dele. Enfim, vale a pena lembrar que qualquer sacrifício para entrar no reino de Deus vale a pena. Você vê isso lá em Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Portanto, estar no reino significa aceitar e fazer a vontade de Deus. Porém, se faz necessário nascer de novo em Cristo Jesus, João 3,3, obedecendo e vivendo de acordo com as suas leis, seus mandamentos, e permanecer firme na fé, estando disposto, inclusive, se for necessário, sofrer por Cristo. Atos 14, 22. Quanto à ética do reino, Jesus a apresentou no Sermão da Montanha, capítulos 5 e 7 de Mateus. Ela é totalmente diversa a qualquer norma humana. Jesus mostrou que é possível, sim, viver graças ao amor de Deus e à sua vivência entre as pessoas que compartilhavam essa mesma visão. Para tanto, ele inaugurou a igreja composta de homens e mulheres que foram feitos um só. Porém, o reino não pode e nem deve ser confundido com a igreja, ainda que nesta
você pode servir e viver o reino. Como recompensas para aqueles que estão dispostos a entrar no reino de Deus, seremos vencedores juntamente com o Rei dos Reis, Jesus. Você pode ver isso lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. E também vamos desfrutar da vida eterna nos céus com ele. Mateus 5, 3 e Mateus capítulo 24, verso 13. Durante o seu ministério, Jesus de Nazaré não apenas prometeu paz, alegria e muitas bênçãos para que o seguisse, mas ele também falou que há um preço para se tornar um discípulo seu. Deixou bem claro que veio para se tornar Senhor, Rei soberano das nações e Salvador daqueles que entregam a sua vida a Ele. Há um preço para seguir Jesus, mas também há uma incomparável recompensa. Receber Jesus como Senhor e Salvador, sem dúvida, é o passaporte necessário para a entrada no reino de Deus. Quando você recebe o Rei Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida se torna apta para entrar no reino de Deus. Olha o que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6. Infelizmente, a mesma multidão que recebeu Jesus como rei, logo em seguida o entregou para ser crucificado. Isto mostra que a verdade nem sempre está com a multidão, pois, sem dúvida, ela é instável e rapidamente se une ao clamor do dia, seja hosana, ou seja, crucificam. Frequentemente as multidões parecem aprovar o evangelho, mas poucos chegam de fato a serem discípulos coerentes, verdadeiros seguidores de Jesus. Eu concluo convidando você a agir diferente da multidão. Se você está disposto a ser cidadão do reino de Deus, tome uma decisão pessoal e aceite-o como seu único suficiente Senhor e Salvador. Eu espero sinceramente que você tenha gostado, pois ainda estamos na nossa terceira reflexão desta série, A Vida de Jesus de Nazaré. Ele foi recebido em Jerusalém pelas multidões com grande alegria e júbilo como rei. Veja, como as pessoas vão se portar diante de tal declaração? Como os principais líderes judeus e o Império Romano vai reagir quanto a essa manifestação popular? Isto nós vamos ver na nossa última reflexão, quando vamos abordar o tema Jesus de Nazaré, Salvador dos homens. Para se inscrever no canal é fácil, é rápido, é só clicar aqui embaixo. Deixa um like, dá um gostei aí e faça um comentário sobre esse tema. Deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com as suas redes sociais, com seus contatos, para que mais e mais pessoas possam receber essa mensagem. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe. Amém.